Amigos, alô turma, um grande abraço, muito bom dia, um bom domingo para todos vocês ligados aqui no Boletim AV, nesse domingão, dia 5 de fevereiro de 2023. Estamos chegando aqui em nome dela, da Mais Ágil, a mais ágil que pode fazer você antecipar um dinheiro que nem você esperava. O telefone dele está passando aqui embaixo. Você entra em contato, primeiro faz uma pesquisa, vê se aquele dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o famoso FGTS, está recolhido, está depositado. Se estiver, eles antecipam esse dinheiro em menos de 24 horas, está na sua conta. E aí você pode gastar esse dinheiro com o que quiser. Vem aí o carnaval, de repente uma viagem no carnaval, de repente um presente, uma roupa. Use o dinheiro como você quiser. O importante é que o dinheiro caia na sua conta, você entrando em contato com a Mais Ágil. Faça a pesquisa. Tá lá o Fundo de Garantia? A Mais Ágil antecipa para você. Mais Ágil é parceira aqui do Boletim AV. O Vasco treinou ontem, vai treinar hoje e só vai para Brasília amanhã, depois do treino da manhã no CT Moacir Barbosa. A delegação, de alguma forma, iria se desgastar muito, porque tem que criar uma estrutura quando você viaja com uma certa antecedência de local de treinos, porque não dá para o jogador ficar parado. Somente no dia do jogo, que o cara passa o dia na concentração e vai para o jogo à noite. Ainda mais porque o jogo de terça-feira em Brasília é às 9h10 da noite. Então o que o Vasco vai fazer? Vai aproveitar a sua estrutura, vai minimizar a questão do uso de estrutura em Brasília, faz o treino pela manhã e segue à tarde para a capital federal para o jogo de terça-feira contra o Nova Iguaçu. É isso. Treina, viaja e vai para o hotel. Terça, o jogo vai ser às 9h10 contra um adversário que o Vasco não tem tido muita surpresa nesses últimos anos. Normalmente, o Vasco vence. Brasília, que ainda tem ingressos vendidos em meia entrada, com o tal do ingresso intitulado Meia Entrada Social, que dá desconto de 50%, você levando um alimento não perecível. Os preços para o gigantesco estádio Mané Garrincha, que você está vendo aí, o belíssimo estádio, o estádio construído para a Copa do Mundo no Brasil, são os seguintes: cadeira inferior Norte e Sul, R$ 69,00, cadeira inferior Leste e Oeste, R$ 89,00, o setor chamado de Hospitality Leste-Oeste, R$ 199,00, e o Hospitality Norte e Sul, R$ 149,00. Foram colocados 25 mil ingressos, mas houve uma melhoria na carga. A carga inicial foi reforçada, mas 10 mil ingressos estão sendo colocados à venda em função da grande procura pela torcida do Vasco da Gama. O setor cadeira superior leste é o que vai ser aberto para o acréscimo de 10 mil ingressos, mais 10 mil torcedores. Você ainda pode comprar. O Vasco vai ter todos os jogadores à disposição, com a exceção de Robson. O Bambu, que vai continuar de fora fazendo o tratamento, sentiu na partida contra o Volta Redonda. A dúvida em relação a Nenê é se leva-se Nenê para ficar no banco ou então para começar a partida. Ou então nem levar o Nenê. Trabalhá-lo mais para que ele possa estar à disposição para o clássico de domingo contra o Fluminense. O time mais provável do Vasco para enfrentar o Nova Iguaçu, eu arriscaria Ivan, Puma na lateral direita, Miranda, Léo e Piton. O meio de campo, aí uma dúvida, se Rodrigo ou De Luca. Acredito mais para o Rodrigo. Jair e Alex Teixeira, ou o Nenê, Gabriel Peck, Pedro Raul e Figueiredo, o time do Vasco. Opções, ele teria De Luca ou então o Rodrigo, mas o De Luca, a princípio pela condição física, talvez ainda segure um pouquinho. Teria Nenê, provavelmente, ou Alex Teixeira, e até mesmo o gringo Luca Orediano, que vai para o jogo, não sentiu absolutamente nada, tá ali fazendo o trabalho de reforço muscular, e também o goleiro Léo Jardim. Seria um banco já reforçado, um banco já com algum corpo, dentro daquilo que a gente vem comentando aqui, ter 11 e também ter bons reservas.
O Vasco que está de olho na rodada do Campeonato Carioca. Você está vendo aí a classificação. E nos importa do primeiro ao sexto, que é exatamente onde o Vasco está. O Vasco tem 8 pontos, o Nova Iguaçu tem 9 pontos, Fluminense e Botafogo tem 10 pontos. O Volta Redonda já está com 13, o Flamengo com 14. Mas hoje a possibilidade é grande do Vasco poder até entrar, ou pelo menos postular entrar no G4, dependendo desses jogos que você vai ver aí que acontecem hoje. Às 3h30 da tarde, Bangu e Madureira. O Bangu está fora do G4, mas é o 5º colocado. Se não ganhar do Madureira, empatar e o Vasco vencer, o Vasco passa o Bangu. Se por um acaso o Botafogo, que joga antes do Fluminense às 4 da tarde em Bacaxá contra o Boa Vista, também tropeçar, como tropeçou contra o Nova Iguaçu, o Vasco vencendo, o Vasco passa o Botafogo. E o Fluminense, que joga no Maracanã às 18 horas, sob enorme pressão, o Fluminense pega o Audax, vem de 2 derrotas no clássico para o Botafogo e também contra o Volta Redonda. Qualquer tropeço desses, o Vasco vencendo na terça-feira, o Vasco vai ganhar uma posição. E por isso, olha, a vontade é muito grande. E como é importante vencer, né, torcedor? Como é importante ganhar essa confiança. Para quem não viu os bastidores do jogo Vasco e Resende, inclusive nosso Emerson Rocha até fez um recorte muito bom no Instagram dele sobre a questão de ambiente, de lideranças. Você vê nitidamente o Anderson Conceição, que era o capitão no ano passado, tá no banco, tá lá dentro do vestiário, incentivando, puxando, querendo dos jogadores que entendam o que é jogar no Vasco. E o Léo, hoje o capitão do Vasco, na ausência do Nenê, da mesma forma, com liderança, dizendo aos jogadores: nós vamos começar o nosso ano hoje, exatamente na partida contra o Resende. E a vitória traz confiança, apesar de ser contra o Resende, traz confiança, certeza de que pode se jogar bem, jogando um futebol convincente, mesmo no início de trabalho. Por que não? Se são jogadores de boa qualidade, aquilo que aconteceu contra o Volta Redonda é uma aberração. Vai acontecer, talvez uma outra vez? Talvez sim, porque o trabalho está começando. Mas a tendência maior é jogar melhor, é jogar como jogou-se contra o Resende. E olha, os jogadores, se tivesse jogo hoje, já estariam afim. Tá todo mundo com muita vontade, ganhando confiança, e dentro dessa possibilidade de entrar no G4, a gente fala do Campeonato Carioca aqui, que é um campeonato que não se leva muito a sério, não se fala muito, né? Não se tem tanta divulgação, mas quando a bola rola, as rivalidades aumentam. Já já a gente vai falar, por exemplo, da questão da venda do ingresso para Vasco e Fluminense. Nítido, questão de rivalidade. Por isso, os jogadores do Vasco encaram o jogo de terça-feira como mais um jogo fundamental, decisivo. Ganhar do Nova Iguaçu, que vem de um bom jogo contra o Botafogo, é um time chato, é um time enjoado, vai dar trabalho. Campo Grande, Brasília tem um campo com dimensões muito grandes, tem a pressão do torcedor de fora, que não tem tido muita felicidade de ver o Vasco jogando fora do Rio de Janeiro. Normalmente o Vasco tem dado mais decepções do que alegrias para o torcedor. Batamos aí na madeira, não vai acontecer na terça-feira. Então há uma pressão, e por isso é jogar com muita força, com muita vontade e com a confiança. Laterais que passam, Pedro Raul voltando a fazer os gols, enfim. E um jogador representa muito isso também, além do Léo, o meio-campo Jair, que falou logo depois do jogo sobre esse ambiente, sobre essa necessidade de se formar um time que tenha gosto pela vitória, gosto em vencer. Vencer no futebol é fundamental. E Jair talvez seja o maior representante desse emblema, porque é um jogador acostumado a vencer. Veio para o Vasco, não tão jovem, 28 anos, fora desse padrão mais jovem, 777 Vasco SAF, mas veio exatamente para isso, para dar um equilíbrio. E ele falou logo depois do jogo sobre essa questão, ganhar da confiança e fazer o grupo pensar em vitória. Importante dar confiança para a equipe. A gente sabe que a gente tem muito a evoluir ainda. Precisamos fazer desse grupo um grupo vencedor, um grupo que vai brigar por títulos, mas a gente sabe que é degrau a degrau e é buscando melhorar individualmente, coletivamente, e é sempre acreditar que a gente tem coisas grandes ainda. Bom, falando sobre a situação de Vasco e Fluminense, o Fluminense anunciou a venda de ingressos para o clássico do dia 12 de fevereiro no Maracanã. Olha, a venda foi aberta para os torcedores do Fluminense. Abriu hoje.
torcedores do Fluminense. Na verdade, não. Abriu ontem. Ontem foi aberto para os torcedores do Fluminense. Para a torcida do Vasco, o anúncio é que começa na próxima quarta-feira, a partir de 10 horas. E na bilheteria, no dia 10/2, na sexta-feira, antevéspera do jogo, também muito em cima da partida. Olha, é importante que a gente diga ao torcedor do Vasco que há uma necessidade de você trocar o ingresso. Antes da gente falar do porquê dessa antecipação, tem que se trocar o ingresso. Vasco e Fluminense acertaram 50% de desconto para os sócios dos dois clubes, então você, sócio do Vasco, vai ter também o desconto que teria em São Januário. Isso porque há uma previsão de divisão de receitas pelo regulamento do Campeonato Carioca. Então não tem como. O Fluminense não vai ter a receita e pode fazer o preço que quiser. Não, inclusive avisa aos sócios do Fluminense que às vezes tem 100% de liberdade para conseguir o ingresso, que não o terá nesses clássicos. Por isso que eles têm bronca em relação ao Vasco, porque eles perdem alguns privilégios. Mas é isso, por conta do regulamento, meio a meio, tudo igual para Vasco da Gama e Fluminense. A única coisa que realmente não é igual é o tempo. A torcida do Vasco vai comprar pelo site futebolcard.com. Mas aí a grande dúvida, porque o Vasco vai ter o setor norte. E sim, a partir de quarta-feira você pode comprar no setor norte, que é exclusivo do vascaíno. R$ 35,00 para sócios, R$ 70,00 a inteira e R$ 35,00 a meia. Só que há outros setores que são setores mistos. Por exemplo, leste inferior, sócio 30, inteira 60, meia 30. Leste superior, também misto, sócio 20, inteira 40, meia 20. Oeste, mista, sócio 45, inteira 90, meia 45. E o Maracanã a mais, que é o ingresso mais salgado, tem buffet, enfim, tem várias regalias, R$ 257,50 para sócio, R$ 450,00 a inteira para que você vá ao Maracanã. E aí a grande dúvida, e eu juro a vocês, tentei muito apurar de ontem para hoje, se já se pode, pelo torcedor do Vasco, por conta do setor misto, que se é misto, está aberto, ou se não, se está bloqueado o setor misto para o torcedor do Vasco pelo caminho, porque o torcedor do Vasco, a princípio, compra pelo futebolcard.com. O torcedor do Fluminense vai pelo Futebol Card, mas dentro de um link do Fluminense. Então não se sabe se vai se abrir para o torcedor do Vasco também pelo setor misto. E há uma grande preocupação, muita gente falando isso, o torcedor do Vasco falando isso claramente e com orgulho, de que o Fluminense esteja fazendo isso com receio de ter muito menos torcedor no Maracanã do que a torcida do Vasco, porque ingresso é igual para todo mundo. Não há uma divisão de mais ou menos para ninguém. É igual. Só que a venda para o torcedor do Vasco acontecerá 3 dias depois, 4 dias depois do anúncio oficial. De qualquer forma, torcedor do Vasco, a gente vai tentar, eu logo mais vou estar no Arquibancada do AV, mandei mensagem para o CEO da SAF, Luiz Melo, para o Felipe Costa, que é o diretor de comunicação da SAF, até para o Carlos Roberto Osório, vice-presidente geral do Vasco, para entender essa mecânica. Se dá para o torcedor comprar o ingresso nos setores mistos já a partir de agora, ou terá que esperar o torcedor do Vasco até quarta-feira porque é um link específico de compra. Não ficou muito claro. Aliás, o que é tradicional, não vai se deixar claro até para se ter uma dificuldade, porque o torcedor do Vasco não vai ter facilidade, longe disso. Mas lembre-se, a partir de quarta-feira tem ingresso, vai ter ingresso, e você, torcedor do Vasco, vai lotar o Maracanã. Eu não preciso dizer aqui, vá, compre o seu ingresso. Eu sei que você vai fazer. Eu sei que você vai, principalmente porque o torcedor do Vasco não é de moda. O torcedor do Vasco é um torcedor apaixonado pelo seu clube. Ganhando terça-feira do Nova Iguaçu, conseguindo uma grande vitória, não há nenhuma dúvida, a torcida do Vasco vai encher o Maracanã. E aí, se o outro lado comprar menos, vai ficar feio, né? Mas ema, como diz um amigo meu, cada um com os seus problemas. Olha, pra gente encerrar esse boletim AV, eu quero trazer algumas informações importantes de esclarecimentos. A situação do lateral esquerdo Edmar, muito especulado para Criciúma, que vai sair para o Criciúma. No Vasco não há nenhuma informação sobre isso.
Até eu posso dizer aqui que não há fundamento nenhum nessa possibilidade do Edmar ir para o Criciúma. No Vasco ninguém sabe absolutamente de nada. Juninho, como eu disse no Avenil de sexta-feira, o visto saiu no dia 1º, o jogador já pode ir para os Estados Unidos, só está esperando a passagem mandada pelo Orlando City, que deve acontecer mais tardar terça ou quarta-feira. Juninho vai ficar por empréstimo durante 1 ano no Orlando City, jogando no time Sub-23. Sobre Manuel Capasso, ainda em negociação, troca de documentos, é assim mesmo, galera. Ainda mais porque Vasco e Tucumã serão sócios no negócio. Demora, ainda mais lidando com o argentino, não é fácil, mas não é mesmo. Os argentinos não são fáceis, mas semana que vem mata isso, como eu já disse, o jogador inclusive falou no News aqui na sexta-feira, a gente trouxe o depoimento dele de viva voz, de que já até se despediu e que por ele já estaria no Brasil. Já posso dizer aqui claramente que Manu Capasso é jogador do Vasco da Gama. Sobre Lelê, hoje um dia importante para o atacante do Volta Redonda, que joga amanhã pelo Campeonato Carioca. Há uma possibilidade de chegar hoje uma proposta do Dínamo de Kiev, que pode dificultar, porque se casar grana para comprar, o Profut, por mais amizade que Flávio Guilherme, que é o diretor de futebol do Profut, tenha com Abel Braga, compra é compra. O Vasco, a princípio, está querendo por empréstimo, e isso já foi deixado claro. Havia uma possibilidade do Dínamo de Kiev apresentar uma proposta hoje. Eu também trouxe na sexta-feira, multa rescisória de 6 milhões de euros. Se chegar próximo, se fizer uma proposta mais ou menos ali próxima, com certeza o Profut vai aceitar e vai fazer negócio. E aí o Vasco não vai ter o atacante Lelê, o artilheiro do Campeonato Carioca. Caso não pinte nenhuma proposta, o jogador tem contrato até o dia 10 de abril de empréstimo com o Volta Redonda. A informação que me foi passada pelo Flávio Sexta, estou ratificando hoje, é de antecipar essa resolução, para que o menino também possa ter tranquilidade. É claro que até por questão de ética, não dá para dizer, olha, o Lelê já fechou com o Vasco com o campeonato rolando. Imagina só o que vai se dizer se Vasco e Volta Redonda fizerem uma semifinal de Campeonato Carioca. O Lelê vai ter cabeça? Pô, tá fazendo gol no time que ele vai jogar agora? Como é que vai ser isso? Então, para não ter nenhum tipo de dúvida, não se suscitar dúvida nesse mundo em que as cabeças são tão maldosas e criativas, provavelmente vai se esperar ou então vai se fazer um acerto por debaixo dos panos, esperar mesmo, não divulgar, não falar absolutamente nada, mas pelo que eu sinto, se não pintar nenhuma proposta, o que também particularmente acho difícil, que alguém faça uma proposta financeira por um jogador que não se tem grande histórico dele. Tá jogando agora, o Vasco está indo pela opção de mercado, pela boa opção, porque ele está jogando um grande futebol. Então, a tendência realmente é que o Lelê seja jogador do Vasco da Gama. Bom, para encerrar, o Vasco volta na quarta-feira, na parte da tarde de Brasília, depois do jogo de terça-feira contra o Nova Iguaçu. E nasceu, na última sexta-feira, a Laura, a filha do Léo Pelé, do Léo, zagueiro do Vasco, a Laurinha. Grande abraço ao Léo, muita saúde, que a Laura possa trazer muitas alegrias para você. E um grande abraço ao querido Fernando Campos, comentarista dos canais Disney e ESPN, grande comentarista, analista, já participou muito com a gente aqui, volta e meia, manda uma informação, cara da nova geração, muito bom, talentoso, que completou ontem mais um ano de vida. Fernandão, que Deus te abençoe, que você possa ter muita felicidade e principalmente mantenha o seu brilhante trabalho. Você é um dos grandes e bons analistas dessa nova geração. Logo mais eu estarei no comando do Arquibancada do AV, aí a gente bota os membros do canal para falar, para opinar, se estão entusiasmados, se não estão. E aí, Lelê, vale ou não vale? Essa situação do Capasso está demorando demais ou não está demorando? E aí, já comprou ingresso para Vasco Fluminense? Vai arriscar? A gente vai tentar trazer também essas informações. Grande abraço a todos vocês, em nome da Mais Ágil, estamos encerrando o Boletim AV desse domingo. Grande abraço, até logo mais. Tchau, turma.